Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma terça-feira jurídica e o vídeo de hoje é o tema mais pedido da semana, que é as manifestações em Cuba. Isso mesmo, o país aqui, o nosso quase vizinho, está passando há quase 10 dias por manifestações. E muita gente se pergunta o porquê, tem muita divisão política nas mídias, algumas pessoas me perguntaram para quem recorrer para saber das informações, se de direita, se de esquerda. E eu, como especialista em relações internacionais, vim comentar um pouquinho sobre fatos. Então, assim, obviamente que eu tenho o meu posicionamento político, mas aqui eu vou falar o que está acontecendo, de onde veio e por que acontecem manifestações ali no país socialista. Bom, este vídeo vai ser um breve resumo, porque este tema é de décadas, então não caberia no vídeo de Instagram. Por isso que eu vou tentar resumir, falar um pouquinho sobre o embargo comercial sofrido por Cuba pelos Estados Unidos há muitas décadas atrás. Também falar sobre o período especial que aconteceu na década de 90, quando houve sim manifestação e uma repulsão das pessoas para que fossem para os Estados Unidos, já que é perto. E também o que acontece hoje com essa nova geração de 20 e 30 anos de idade que não quer sair de Cuba, mas também não quer o regime ditatorial. E para começar dizendo que essas imagens que estão na mídia é permitido graças à internet, tá? Na década de 60 e 90 não tinham essas imagens, então a gente não pode afirmar com clareza, não existe na história mundial, manifestações detalhadas em Cuba, somente a dos anos 90 que eu vou falar agora. Bom, no dia 11 de julho teve manifestações no município de San Antonio de los Baños e, segundo alguns jornais como a BBC, tá? Eu estou falando aqui as fontes, se espalharam por mais de 20 localidades, tá? Então tem vídeos, fotos dos manifestantes e não foram divulgados os números exatos e oficiais dos feridos e mortos, tá bom? Bom, o consenso é que as manifestações começaram com um descontentamento com o regime ditatorial que se iniciou na década de 60, com Che Guevara e Fidel Castro, e nos anos da Revolução Cubana, tá? Em que os socialistas tomaram o país e tiveram apoio da União Soviética, tá? Então, na ocasião, a capital Havana foi ocupada por eles e começou a revolução, tá? Os cubanos chamam de período de revolução, que dura até hoje. Mais gradual, mas existe até hoje. Mas, Natália, por que tem essa rixa entre Cuba e Estados Unidos se são tão próximos, tão prósperos e poderiam se ajudar? Bom, lá na década de 60, na Revolução Cubana, teve uma onda de nacionalização de várias empresas cubanas. E isso atrapalhou e deu prejuízo para os Estados Unidos, chegando a um prejuízo de $1 bilhão, incluindo terras de refinarias de açúcar. Então lembrem esse fator, açúcar. Tá? Então eu estou lendo aqui fatos. Em fevereiro de 62, o governo de John F. Kennedy ele ampliou o embargo econômico e ali iniciou, no ano posterior, as importações cubanas. Então ele restringiu. Pela Lei de Assistência Externa, a FAA, aprovada pelo Congresso americano em 61, o presidente podia impor essas medidas até que o governo de Cuba indenizasse os norte-americanos pelas nacionalizações das empresas. Esse, porém, no governo de Bill Clinton, teve a Lei da Democracia Cubana, em 92, e a Lei de Solidariedade pela Libertação e Democracia de Cuba, em 96. Então, vocês podem ver que tem bastante lei que reforçaram esse embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba e permitiram que norte-americanos nascidos no país cubano podiam processar, tá? Quem confiscou essa ilha. Então, em 2015, fazendo essa linha do tempo, o governo de Obama ele reatou as relações com Cuba e em 2017 Donald Trump ele reforçou as sanções de embargo. Então era um vai e vem, uma troca. Então, por muitos anos teve esse embargo rigoroso e depois solta.
aperta, solta. Só que em 2017, então, com Donald Trump, ficou mais rígida e após a morte do Fidel Castro e já estava Raul Castro, o seu irmão, na presidência, ali começou a se pensar numa Cuba mais aberta economicamente, um pouquinho com microempresas, tá? Porque lá, se vocês não entendem o comunismo, as empresas estão na mão do Estado. Então, neste 11 de julho, que teve as manifestações, os cubanos saíram às ruas pela primeira vez em mais de 60 anos, tá? Então, como eu disse, foram em 20 vilarejos, tomando praticamente cada parte do país e cidades na ilha, tá? Cuba é uma ilha, em nome da liberdade e dizendo abaixo a ditadura. Claro que tem a parte de manifestantes que apoiam a revolução, que apoiam o presidente Miguel Díaz-Canel. Então, esse presidente se pronunciou na televisão e convocou os apoiadores. Então, essas manifestações não é só de um lado, tem dos dois lados. Quem chama de traidor, né? Quem está chamando de ditador, o presidente, e tem o lado que fala da ditadura, tá? Mas por que isso se agravou também? Pela pandemia, os números estão crescendo muito, eles estão sem vacina e sem medicamentos. Além de que o turismo, que é o principal fator e fonte econômico do país, está muito abaixo. Desde abril de 2020 está em queda o turismo. Então, Cuba sobrevivia do turismo. A crise também atingiu o fornecimento de energia elétrica e água, tá? Com incidências de apagões, racionamento e de combustível também. E o governo está relutante em importar combustível, porque somente para um barco de 3 mil toneladas de diesel seria gasto basicamente 25 milhões de dólares. Bom, eu falei de Donald Trump, mas também temos o Joe Biden, tá? Que ele é um pouco mais de esquerda, mas ele não revogou nenhuma medida que o Trump fez, então continua o embargo rigoroso, tá? Ele se diz solidarizar com os manifestantes de Cuba, né? Que alguns estão indo para os Estados Unidos, só que ele não deu nenhum sinal que vai revogar essas medidas. Bom, agora falando sobre Cuba. Então, mesmo que os indicadores sociais cubanos sejam razoáveis, né, um consenso que é das relações internacionais, a gente sabe que tem uma organização política questionável, porque o sistema com mais de 40 anos, que é monopartidarista, só tem um partido, tá? Que é o Partido Comunista de Cuba, não tem campanhas eleitorais e o partido não representa candidatos. Então, as eleições se formam de duas formas, as parciais e gerais. Nas parciais, que ocorrem a cada 2 anos, os cubanos votam em delegados para a Assembleia Municipal, que elegem os presidentes e vice-presidentes deste parlamento cubano. Então, nas eleições gerais, que acontecem a cada 5 anos, os cubanos escolhem os delegados para assembleias provinciais e para a Assembleia Nacional. São deputados da Assembleia Nacional que elegem o presidente de Cuba. Então, o Fidel Castro, comandou por mais de 50 anos e ele foi sucedido pelo irmão dele, em 2008 a 2018, por 10 anos, e depois eles escolheram o Díaz-Canel, que é o presidente atual e continua esse partido comunista. Bom, cabe lembrar que lá não tem essa livre manifestação do pensamento e tem muita repressão contra quem não é a favor do governo, inclusive das próprias pessoas, tá? Porque nem todos têm acesso à internet e são fatos, né? Muitos blogueiros, muitos youtubers que tentam falar, os vídeos são derrubados e tem invasões. Então, tudo isso são fatos para que vocês analisem os dois lados. Quem manifesta a favor e quem manifesta contra. Para você entender que existe sim um país comunista, que eles não estão tomando medidas para ser como China, Vietnã, que abriram ao mercado, né? E pela pandemia, pela situação econômica drástica, são as manifestações. Então, está tendo muito uso de violência, tá? Que obviamente nós da área de relações internacionais e direito somos contra o uso de violência e repressão. E para finalizar, eu quero falar sobre uma
liberdade ambígua, tá? Um relatório deste ano divulgado pela Human Rights Watch afirma que jornalistas independentes, blogueiros, influenciadores, artistas e acadêmicos são frequentemente vítimas de assédio pelo governo. São citadas práticas de violência, campanhas difamatórias, restrições de viagens, interrupções nas matérias de trabalho e invasões em casas e escritórios, tá? Então, devido ao alto custo da internet e o acesso limitado a ela, prossegue, esse relatório, uma pequena parte da população pode ler sites e blogs independentes, tá? Então, o embargo contra Cuba também é digital, embargo digital. E embora para muitos os protestos fossem um tanto previsíveis, o que deve acontecer agora é incerto. A gente não sabe que medidas vai tomar. O meu parecer profissional nesse aspecto é que pode ser uma mudança no comunismo de Cuba, que o regime está bem desgastado. Então, conforme alguns especialistas estão falando, pode ser o início do fim. E então ele está enfrentando um cenário sem precedentes de manifestações e repressão, e será preciso observar nos próximos dias, semanas e meses o que o governo vai fazer e se os cubanos vão reagir, porque muitos deles não querem deixar a ilha, querem um novo governo. Então vamos ver o que vai acontecer. Esse foi um breve resumo. Eu sei que o vídeo ficou longo, espero que vocês gostem. E quem quiser deixar alguma mensagem, comenta aqui, que eu vou ler com muito prazer. E esse vídeo também vai estar aqui no YouTube, tá? Então quem quiser ir lá no canal, se inscreva, assista e compartilhe, tá bom? Se tiver alguma dúvida ou eu errei alguma coisa, comenta, dá o like e compartilha.